amigos que nos acompanham pelas nossas redes sociais da AME Planalto. Hoje estamos aqui muito alegres por receber uma grande amiga, a Marta Antunes, que vai trazer para nós um tema extremamente interessante acerca do estudo do Evangelho no lar. Nós sabemos o quanto é fundamental para as famílias espíritas e não espíritas o estudo, o conhecimento do Evangelho, para que a gente possa caminhar a passos firmes, tranquilos, serenos, nesse momento em que nós estamos atravessando, não só agora, né, mas também ao longo da nossa vida. Então, é com muita alegria que a gente recebe a Marta. A Marta, ela é vice-presidente da FEB, ela trabalha no movimento espírita há mais de 40 anos, autora de vários livros, atualmente trabalhando na divulgação do estudo do Evangelho Rede Vivo, né, pela FEB TV. Acho que todos os amigos já acompanharam aí as lives, né? Porém, ela traz um certificado para nós muito importante. Ela é a nossa associada benfeitora. Depois do grupo AME ter sido formado, a Marta entrou com diploma e tudo, como associada benfeitora. Então, para nós da AME Planalto, né, Suzeli? É uma alegria muito grande receber aqui. Nós já agradecemos a participação da Marta, esse carinho todo com a AME Planalto, e a gente convida os irmãos que estão aí do outro lado para aproveitarem bastante esse tema, que vai trazer muita coisa importante para nós, tá? E gostaríamos de pedir que a Marta pudesse, então, iniciar trazendo algumas coisinhas para a gente, já trazendo algumas colocações, para que depois a gente possa dar início com as nossas perguntas. Pois não, eu agradeço muito o convite da AME Planalto, através da Márcia e da Suzeli, com muito carinho que nós estamos aqui, muito carinho mesmo, para falar desse tema, não só importante como necessário, do Evangelho no Lar. Eu, neste momento, eu envio um abraço para ambas, né? Com muito carinho mesmo, um abraço muito carinhoso, e que esse abraço alcance a todos aqueles que nos escutam também, que nos veem, desejando e rogando mesmo ao bom Mestre Jesus que continue nos cumulando de bênçãos, as bênçãos diárias que ele envolve a nossa existência. Eu, como palavras iniciais, a gente tem muito carinho aí pela AME Planalto e recebi esse diploma de benfeitora, que a gente se sente assim tão pequena para receber esse título de benfeitora, mas se vibração positiva, se amizade valer, então estamos aí. O que nós gostaríamos de falar um pouquinho agora, nessas palavras iniciais, que há muitas obras espíritas que nos falam a respeito do Evangelho no Lar. Na codificação, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas próprias capítulos já nos mostram da necessidade de nós estudarmos, de nós reunirmos em família para analisar aqueles temas, ainda que Kardec não utilize essa palavra Evangelho no Lar, né? Porque naquela época tudo estava se fazendo, o que mais se destacava naquela ocasião de Kardec eram mais as reuniões mediúnicas, né? Com o tempo elas foram aprimorando e chegando ao que nós conhecemos hoje. Mas o Evangelho no Lar, inclusive, faz parte de uma das campanhas permanentes da Federação Espírita Brasileira junto ao movimento espírita brasileiro. A campanha Evangelho no Lar, até tem um nome, o Evangelho no Lar e no Coração. Se vocês que estão nos escutando, e vocês da Planalto não tiverem é um livreto que fala uma síntese do o que é o Evangelho no Lar, como realizar,
nós podemos mandar, porque isso é um material que está disponível gratuitamente, pode se fazer download, pode enviar e pode ser impresso, se quiserem, para distribuir aos participantes. Inclusive, lá na FEB, pelo menos no momento, até o momento que nós estávamos reunidos presencialmente, a gente fazia esses livretos e a pessoa chegava, pegava e levava para casa. O Evangelho no Lar, como eu falei, é uma campanha nacional, faz parte de uma das campanhas que a Federação Espírita trabalha junto com o Movimento Espírita. E isso é muito importante, porque além desse pequeno livrinho, desse pequeno opúsculo que fala o que é e como fazer, a campanha do Evangelho no Lar está muito atrelada, muito ligada, digamos assim, é muito junta com a campanha Viver em Família, porque a vida em família ela modificou muito. Algumas décadas para cá, a vida mudou muito. Antigamente, nós tínhamos aquela família patriarcal, mais tradicional, a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, educando, e o marido saía para ganhar o sustento. Era essa a família patriarcal. O pai, geralmente, o genitor, não se envolvia muito diretamente na educação dos filhos, a não ser quando havia algum castigo, alguma coisa assim. Esse era e a mulher que era a responsável direta para a educação dos filhos. Mas mudou, e os filhos também, eles, naquela época, antes, 50, 60 anos atrás, a chamada família patriarcal, que nós ainda temos no mundo alguns vestígios, alguns locais que ainda desenvolvem esse esquema de organização familiar. Então, naquela época, os filhos só iam para a escola quando alcançavam 7 anos de idade. Ainda hoje, para iniciar o estudo propriamente dito, 7 anos de idade. Mas hoje nós temos até berçários infantis, devido à mulher a ter ido para o mercado de trabalho, ter inovado. Então, muitas vezes, teve um período ainda curto, e ainda existe, que as crianças ficavam com pessoas, com babás, mas nem sempre as babás, digamos assim, apesar de serem pessoas muito boas, elas nem sempre tinham uma qualificação para promover uma educação com vista, com uma visão mais abrangente, mais profunda, de formação do cidadão. Ainda que foram seres humanos, são seres humanos, muito dedicados, com muito carinho, e muitas vezes, inúmeras vezes, supriram a deficiência, o afeto que os pais não transmitiam. Nós temos lugares, por exemplo, como na Suécia, ainda hoje, e que os pais têm que trabalhar, às vezes têm que viajar, ou às vezes os pais eles preferem e são pagos pelo Estado, é uma coisa institucionalizada, em que os pais pagam, não seria uma babá, não é babá, não é o termo que nós temos aqui no Brasil de babá, mas um cuidador. E esse cuidador ele tem que ter algumas qualificações. Então, não chega a ser uma escola, uma pré-escola, no sentido de... Tem escolas lá, obviamente, mas eu digo assim, sobretudo a criança, tem pais que preferem que outros cuidadores, geralmente uma família que é pai e mãe, que tem marido e mulher, não necessariamente que tenha filho, e eles, na Alemanha também, eu vi isso também na Alemanha. Então, essas crianças elas ficam, antes da idade escolar, com esses cuidadores. Mas são pessoas muito qualificadas, geralmente são pessoas que têm alguma formação na área de saúde, formação de nível médio ou de nível superior. E eu conheci 2 cuidadoras, uma na Alemanha e outra na Suécia, que hoje, ambas, são professoras nas escolas públicas desses referidos países.
Mas o que acontecia, né, nós observamos? É que essas crianças elas ficavam, às vezes, a semana inteira, inclusive o final de semana, quando os pais estavam em casa. Os pais colocavam no mundo os filhos, cumpria todos os deveres sociais, de educação, de tudo, eram crianças, mas era educada por esses cuidadores. Esses cuidadores, na nossa linguagem usual, poderiam ser considerados os pais adotivos. E eu estava uma vez na Suécia, no interior da Suécia, e eu presenciei esse fato. Chegou na casa dessa pessoa, dessa família que era cuidadora, ela já não trabalhava mais como cuidadora, trabalhava e trabalha ainda na escola pública. Então, chegaram dois jovens irmãos, uma moça e um rapaz, e chegaram, e foi abraçando, e foi beijando. Inclusive, essa cuidadora, ela é brasileira, nasceu na Bahia, o marido dela é sueco. Então, mas foi aquela... Aparou tudo na casa para dar atenção àqueles jovens de... Acho que um tinha 21, outra tinha 24, 26, uma coisa assim, dois irmãos. Eles e beijavam e abraçavam. Eles tinham voltado, estavam entrando na Suécia, no período de férias, ou de um feriado lá, não me lembro direito, e antes de visitar os pais, eles foram na casa dos cuidadores, que era quem eles consideravam os pais verdadeiros. Então, eles falando em sueco, eu perguntei, e era traduzido, que e aí a cuidadora, essa amiga nossa, que foi cuidadora dele, foi lá no escritório dela, pegou um álbum de foto deles, que ela tinha álbum de foto, eles pequenininhos, a menina, a moça, que devia ter uns 20 para 21 anos, ela de bebê ainda, com aquela roupinha de bebê, com aquele carrinho de bebê. Então, hoje, então você vê como é que mudou isso no passado, na era patriarcal era impensável. Mas teve um período pós ou durante, quando estava vendo essas mudanças da época moderna para a época e da época patriarcal, que era muito comum quando os filhos terminavam, por exemplo, a escola primária, que hoje nós chamamos de escola o primário mesmo, o ensino fundamental, eles, porque moravam em cidades, se os pais tinham recursos, mandavam para os internatos. Ainda hoje, países como a Inglaterra, ainda tem internatos. Então, esses internatos, no início havia internatos só para meninos, outros só para meninas, depois eles criaram, foram um avanço, os internatos mistos. E as crianças, de qualquer maneira, não eram um cuidador, uma cuidadora, um casal cuidador, mas era a escola que a recebiam e os pais tinham que ter muitos recursos. Aqui mesmo no Brasil, eu me lembro, eu que nasci no interior, que primos nossos, que eram pessoas que tinham muitos recursos, eles iam para... Eu nasci em Minas, iam para Belo Horizonte para aquelas escolas internas, geralmente escolas religiosas, ligadas à Igreja Católica. Então, de qualquer maneira, o que eu quero destacar aqui é que, mesmo muito pequenininhos, aquele regime patriarcal que foi muito criticado, que o pai não se envolvia, a mãe era praticamente uma empregada, era uma escrava, porque ela era submetida a uma vida de... não tinha hora para levantar, não tinha hora para acordar, trabalhava tudo. E passamos por um outro regime que foi pior, porque enquanto as mães estavam ali junto, pelo menos os filhos recebiam um afeto mais direto. E os pais, quando passaram para esses colégios internos, para esses cuidadores, o que eu vejo nisso aí? É uma coisa que merece, viu, Márcia, uma reflexão. Porque, nesse período, os pais perderam o contato com o filho e perderam, como dizer assim, o jeito, a maneira de lidar com eles.
porque isso foi relegado a terceiro ou a uma instituição. Então, qualquer problema com o filho, uma coisa natural que acontece na infância ou na puberdade, aquilo era uma agressividade. Foi quando começou a haver mas muitos casos, coincidendo com muitos casos de violência familiar. Então, a modernidade trouxe muitas coisas boas, inclusive essas escolas pré-escolar, isso que nós acabamos de falar desses cuidadores, mas também trouxe essas coisas, porque os pais aprenderam a não lidar. Não precisava ficar naquele regime colonial ou pós-colonial, quase que de escravidão, e que a mãe era uma simples doméstica, uma empregada dos filhos. Tudo que acontecia era responsável. Mas, por outro lado, essa transição que houve para as mudanças, os pais, hoje em dia, que nós observamos, que os pais eles não conseguem lidar com os filhos. Então, quando chega no final de semana, por exemplo, um sábado, uma sexta-feira à noite, sábado e domingo, os pais não sabem o que fazer com os filhos. Aí leva para o shopping, leva para o cinema, coloca muitos jogos eletrônicos, as crianças ficam mergulhadas naqueles jogos eletrônicos e, pelo menos, incomoda os pais. Então, entre esses extremos que nós estamos vendo, nós começamos a ver um resgate da família. É um resgate da família, que nos ajudou muito nessa pandemia. E tem nos ajudado muito com a pandemia. Então, esse resgate da família necessariamente passa para a incorporação, ou pelo menos a reflexão de valores que nós já tínhamos perdidos em alguns casos. E um deles, mesmo para a família espírita, eu estou falando isso inclusive para a família espírita, que é o Evangelho no Lar. Porque não havia um momento de encontro. Eu me lembro, quando os meus filhos eram crianças, ou quando eles eram jovens, só a forma como eles chegavam da escola com a mochila e a maneira de jogar a mochila em cima de uma cadeira, do sofá, a gente sabia que tinha um problema ali. Hoje não se percebe quase isso. Não estou falando isso da maneira global. Claro que existe quem perceba. Porque a família se reunia, ou tinha pelo menos uma refeição diária, ou o almoço, ou o jantar, ou o lanche da tarde. Nos finais de semana, eles estavam juntos, era família. Eu me lembro que no início, quando começaram as reuniões de evangelização, ali na nossa FEB, e em muitas casas espíritas aqui do próprio Distrito Federal, que tinha que fazer uma consulta aos pais qual o melhor dia e horário para a evangelização. Por quê? Porque era o dia, o final de semana, geralmente, era o dia que os pais estavam com o filho, então eles não queriam perder aquele momento. Mas nós estamos realizando, graças a Deus, um processo de resgate da família, mas também desse relacionamento. E, no caso nosso espírita, nós estamos resgatando já há alguns anos o culto do Evangelho no Lar, o estudo, a reunião do Evangelho no Lar, quem não gosta da palavra culto, a reunião do Evangelho no Lar, que os espíritos, como Emmanuel, como Neurúcio, como o livro do Divaldo, da Amélia Rodrigues, vários espíritos vêm nos trazer mensagem a esse respeito da importância daquele momento breve de você. São momentos assim, e quando a gente percebe, quando os filhos vão entrando na adolescência, eles acham horrível aquela reunião, mesmo que eles sejam espírita, desde pequenininho realizavam o evangelho, eles começam a achar que é porque tem outros interesses. Começam a ter, mas deve se manter, não precisa ser uma reunião longa, de 1 hora, 2 horas, nada disso. É uma coisa breve. Inclusive, num livro chamado Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, e também num outro livro, Família,
da psicografia do Divaldo, dos vários espíritos, e também no livro Família, que é da psicografia do Chico, os espíritos nos falam que basta uma reunião de, no máximo, 20, meia hora, né? 20 minutos, meia hora, uma prece, uma leitura de um texto que, inclusive, Emmanuel, num desses livros, no livro Família, Emmanuel recomenda para que não seja uma leitura longa. Uhum. Ele não fala que é porque tem criança, porque não tem criança. Ele fala que não deve ser uma leitura longa, e mais que a família toda deve participar e opinar. E depois disso encerrar. E ele mostra o que é que acontece. Ele fala que aqueles momentos, poucos momentos ali na família, vendo a mensagem do Cristo, analisando a interpretação dos ensinamentos do Cristo, são momentos que parece que não têm significado, porque são tão pequenos dentro de um dia, por exemplo, de 24 horas, né? de um mês, de uma semana, de um ano. Aquilo ali é uma gotinha de água, mas é uma gotinha de água que vai ajustando a formar o caráter com relação ao desenvolvimento de virtudes, de aspectos da caridade para com o próximo, de tolerância, de amor ao próximo. Então, é isso que eu gostaria de falar, que nós estamos vivendo, e graças a Deus, pelo menos com relação à pandemia, nós, sobretudo nós espíritas, que temos uma noção desse trabalho mais concreta, nós estamos fazendo uma reflexão. Quantos evangelhos no lar eu já participei esse ano? Teve uma época, antes de começar as lives, e os encontros, as trocas, as mesas de conversa, roda de conversa, nós fazíamos participar de vários evangelhos no lar, reuniões de evangelho no lar. E continuamos participando em nível de instituição, em nível de família, de amigos, e isso é uma coisa que tem sido uma coisa muito boa para mantermos o equilíbrio espiritual no enfrentamento desses desafios que ora nós estamos passando. Muito interessante, Marta, isso que você está colocando, e eu vou me reportar lá no início, quando você começou a sua fala, acerca dessas questões da convivência, né? E a gente lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coloca acerca dos laços de família. Nós sabemos, né, Marta, que cada um de nós tem a sua programação reencarnatória com aqueles que estão dentro do seu lar. Nós temos aí os nossos afetos, os nossos desafetos. Mas é engraçado, eu não sei se é uma impressão apenas minha, porque eu vejo lá no nosso ambiente de trabalho o quanto as pessoas têm reclamado pelo excesso de divergências. Mas temos visto também o quanto que não se está estudando o Evangelho de Jesus, porque me parece que muitas pessoas colocam a religião como um fato social, né? Vai ali, cumpre um momento e pronto, acabou, né? Então, a minha pergunta para você é, pensando então nessa questão dos laços de família, principalmente os consanguíneos, que é quando a gente sabe que são os mais fragilizados, qual que é a sua impressão da gente, não só no culto do lar, mas do estudo do Evangelho no lar, mas o quanto que a família precisa resgatar os valores do próprio Jesus, né? Quando a gente pensa na educação familiar. Quando a gente pensa na educação familiar, vocês bem sabem, nós estamos pensando na educação do espírito sob dois aspectos, né? O aspecto da inteligência, do conhecimento, que o próprio mundo, através dos cursos, dos estudos, vão oferecer de uma maneira mais prioritária. E é a educação moral, que é a educação do espírito, que é o desenvolvimento de virtudes. Agora, que alguma dessas virtudes, às vezes, o espírito já renasce já com aquela virtude, alguma virtude bem desenvolvida, mas, às vezes, outras são virtudes embrionárias, que precisam ser cuidadas, adubadas para serem desenvolvidas. Então, quando Kardec fala dos laços de família, sobretudo no capítulo que ele fala das duas famílias,
a família da organização física, geneticamente estabelecida ou não, pode ser adotiva, a família pelos laços físicos, né, constituída aqui, e a família espiritual. Ali, quando ele faz aquelas duas colocações, apresenta essas duas colocações, nós vimos as diferenças. O lar, como nos fala os Espíritos, inclusive ali no Evangelho segundo o Espiritismo, o lar é um cadinho, eu vou usar uma expressão que os Espíritos gostam muito de usar, é um cadinho depurador. Cadinho, a gente sabe que é um instrumento de laboratório muito pequenininho. É uma espécie de um frascozinho muito pequeno, chamado cadinho, porque a gente quer pegar substâncias, que a gente trabalha em laboratório com substâncias, mas você trabalha com miligrama, com quantidades muito pequenas, então você usa um cadinho, porque então, os espíritos falam que é um cadinho depurador. Por que cadinho? Quer dizer, é um espaço pequeno, a família é um espaço pequeno, por mais numerosa que ela seja, é uma célula da humanidade, né? É um elemento, é a unidade da humanidade. Então, ali naquele espaço familiar, nós vamos encontrar espíritos, né? Vão se encontrar por uma programação anterior, um planejamento reencarnatório, e que, em geral, é o que os espíritos nos dizem, em geral, inclusive desses dois livros que eu citei, e tem um terceiro livro da Meimei, Pai Nosso, em que essa família, geralmente, é constituída de espíritos que têm acertos em comum. Alguns são até adversários mesmo, caracterizados como adversários. Outros têm ajustes, coisas que não ficaram resolvidas, ou não foram completamente ou bem resolvidas anteriormente, que voltam. Então, claro que nós, numa família, na família biológica, a família aqui do mundo físico, nós recebemos um ou outro espírito mais maduro, mais orientador, mais conciliador, o espírito que já andou um pouco mais e que, às vezes, está naquela família para ajudar no desenvolvimento, na resolução desses desafios. Então, a vida em família em si, mesmo a família muito bem constituída em termos de laços, de afetividade, não é algo tão simples, é um desafio. Se nós sabemos viver bem no núcleo familiar, com todos os desafios que ali ocorrem, nós saberemos viver numa vida em sociedade, na família maior. Então, a família biológica, a família física, é um acerto de contas. Nós temos dívidas uns com o outro, umas mais graves, outras menos, às vezes umas menores. Nós temos que aceitamos, por um planejamento reencarnatório prévio, de fazer os ajustes ali. E então, vem aqueles, às vezes, espíritos que são a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir, são completamente diferente dos pais ou de outros irmãos. Inclusive, historicamente falando, em termos de história, ciência, a disciplina chamada história, geralmente, bons pais dão filhos medíocres. Entre aspas. Napoleão teve um filho medíocre, aí vai citando os grandes líderes do mundo, apesar de que Napoleão foi, com todo o merecimento que ele fez em muitas causas, ele foi realmente um ditador. Mas, mesmo assim, então, a família é um cadinho depurador, é um espaço pequeno onde nós vamos ter que trabalhar muito isso. Então, o que acontece atualmente, modernamente? Os pais ficam fora. Eles estão mais como observadores ou para encaminhar para uma escola, para uma atividade recreativa, uma atividade de exercício, aprender uma língua, uma coisa assim, mas não no processo de criação de laços familiares. Aí, nesse ponto, é que entra a excelência do evangelho, da reunião do evangelho no lar. Porque naquelas pequenas gotas, lembrando Emmanuel tem uma frase muito interessante, tem muitas, né?
Então, ele fala que o lar, com todos esses desafios, ele é o grande porto espiritual, para onde serão os espíritos, serão lançados no mar da vida. Ele usa essa frase, é o grande porto espiritual para onde será levado, será jogado o espírito no mar da vida. Ele poderá até ser uma pessoa no mar da vida muito bem sucedida em termos de profissão, de conquistas materiais, mas muitas vezes é uma pessoa que carece muito de conquistas emocionais, afetivas, sobretudo se no lar ele não passou por isso. Mas com o Evangelho no lar, a gente sente que é um resgate, sabe? É uma coisa. Eu me lembro quando foi iniciada a campanha do Evangelho no lar, isso foi no final do século passado, lá 1995, 96, por aí. O que aconteceu? Muitos espíritas, inclusive, eram contra. Que isso era uma coisa que devia ser à vontade de cada um. Claro que cada família é livre, não é? A campanha é campanha, é uma proposta. Mas muitos, aqueles, sobretudo, que já não tinham filhos pequenos, ou aqueles que não tinham filhos, ou aquele que um dos cônjuges não era espírita, não aceitavam. Como eu conheço famílias espíritas que não aceitam. Mas, enquanto que os orientadores espirituais dizem, se você está numa família em que ninguém é espírita, que ninguém aceita, aí passa sozinho. Porque o que é importante é trazer, é como se nós, aí é o Neio Lúcio que nos fala isso, você convida Jesus para te visitar toda semana. Você já pensou que beleza ter Jesus à nossa mesa toda semana? Aquelas gotinhas de luz do Evangelho, aquelas discussões, aqueles momentos que troca as ideias, é uma breve reunião. Então, você vai construindo um edifício de moralidade, de amor, de entendimento, e que é uma coisa que a gente jamais esquece, nunca esquece. Eu, hoje, que já estou com 74 anos de idade, quase 75, eu me lembro nas nossas reuniões do Evangelho no Lar, meu Deus, meus olhos enchem de lágrimas. Até as discussões, que era uma família muito grande, 9 filhos, sem falar dos agregados, dos primos, que os pais moravam na roça e que vinham estudar e moravam lá em casa, era briga, era discussão, meu pai, minha mãe, acalmando. Hoje eu me lembro com os olhos cheios de lágrimas daqueles momentos tão felizes da nossa vida. Então, eu acho que, para nós, a partir dos laços familiares, da família material, nós nos transformarmos adversários, desentendimento, questão mal resolvida ou não resolvida, em família espiritual, em amigos do coração, aqueles que independem da consanguinidade para sermos chamados de amigos. É isso que é a nossa meta, sair desse cadinho depurador para ter a liberdade de ter essa grande família universal que são os amigos espirituais. Marta, você estava falando aí tão bonito aí, né? Obrigada. Tão lindo, da importância desse resgate para a família. O Evangelho no Lar, e o estudo, né, do Evangelho no Lar, ele faz justamente isso, né? É buscar unir todo mundo naquele instante, para a gente estar levando em consideração e aprendendo o que Jesus deixou para nós. Como você mesmo falou, deixa Jesus entrar na sua casa e aprenda com ele, né? Com os exemplos. E o mais gostoso dessa parte aí do estudo é porque muitas vezes, quando a pessoa vai pegar o Evangelho, né? Porque o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é um estudo muito grande da Bíblia. Mas às vezes, quando a pessoa ela vai pegar a Bíblia para ler, e vai ler as passagens, e vai ler as parábolas, às vezes fica aquela interpretação errada, aquela coisinha que não entendeu. E o fato desse momento em família, acho que gera isso, né? Poder debater, poder entender, fazer, né, as coisas que Jesus disse, né? Fazer as pessoas opinarem, as crianças, mesmo que as crianças entendam até completamente diferente do que está ali, o Evangelho no Lar, você pega o Evangelho, ou pode ser o Evangelho Novo Testamento,
um do segundo evangelista, ou você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que está concentrado nas lições morais, aquilo, no aspecto moral, aquele que não tem dúvida, não há nenhuma dúvida em qualquer religião ou qualquer pessoa, mesmo ateu. Então, quando você pega o Evangelho e fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, ou quando você fala da prática da caridade, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, quando você pega essas pequenas lições, qualquer religião, qualquer diversidade religiosa, ou qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha formação religiosa, ela vai entender como uma verdade universal. Então, o melhor ainda é o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec teve essa intuição maravilhosa de juntar ali, como o Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que das palavras do Cristo representa o consenso universal. E não, você vê que Kardec não se interessou, e ele explica isso na introdução, pelos aspectos históricos, hoje tão estudados nas academias, Jesus histórico, que tenta tirar, né, da parte religiosa, o Jesus histórico, que faz estudos maravilhosos, mas não tem aquele destaque amoroso, aquelas reflexões da prática, da necessidade da prática do bem. É bom, mas tem essa falta. Ou então, quando nós vemos assim, passagens neotestamentais ou do Antigo Testamento, está escrito em palavras, frases, que, às vezes, se nós não soubermos interpretar, a gente fica naquela teologia, né? Geralmente, as traduções, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são traduções católica ou protestante, temos lá a judaica, mas o que acontece? Está muito ligada ao simbolismo, aquelas práticas ritualísticas. Então, por exemplo, se nós chegarmos para os seguidores do Islã, ou se nós chegarmos para o judeu, né? O judeu e os seguidores do Islã, eles fazem uma espécie de evangelho do lar, digamos assim. Eles fazem algo semelhante ao sábado, os judeus. É sexta-feira à noite, é hoje. Começa com jejuns, começa com orações, não pode comer tal coisa, pode comer até no outro dia, não pode fazer uma série de coisas. Mas veja bem, não é que nós estamos criticando, porque nós respeitamos muito as práticas religiosas e as interpretações religiosas. Mas fazer um ritual, seja de origem cristã ou não, é mais simples do que a pessoa levar para dentro de si uma ideia de transformação do espírito. Que eu posso, numa prática, eu tenho que levantar a mão com a mão direita e erguer o meu braço, não pode ficar muito alto, não pode ficar muito baixo, isso não existe, eu estou criando. Então, é uma prática, ou um ritual, que eu vou dizer tais e tais e tais palavras. Palavras, às vezes, que são proferidas em línguas que, às vezes, nem sabem. A gente respeita, é melhor do que nada, porque, naquele momento, as pessoas estão juntas fazendo um culto. É por isso que muitos espíritos falam que a palavra culto não é uma palavra bem empregada, apesar de Emmanuel falar culto. Então, eu sigo o que Emmanuel fala. Então, é o culto não no sentido de fazer rituais, mas no sentido de você pegar a simplicidade da prática do perdão, da tolerância, da indulgência, do amor ao próximo, a prática da caridade de uma maneira geral, do valor da família, do respeito pelos mais velhos, não no sentido daquele, olha, eu vou chamar de senhor, senhora, isso. Quiser chama mais no sentido do respeito por um amor, de não abandonar, de não fazer violência. Então, isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sabiamente colocou, e nós podemos ficar anos, como a gente faz, anos estudando pequenas frases, pequenos trechos, como Emmanuel recomenda, e vamos naquilo ali. Cada dia a gente está marcando um ponto, um valor
que o espírito, dos momentos de desafio, nos momentos de luta, mais à frente ele vai lembrar. Ele vai lembrar e vai impregnar o seu comportamento. Por isso que deve ser uma coisa assim, muito simples, e até muito simples, para que outras pessoas da família, ou não, se tiver um serviçal, né, uma diarista, se tiver uma outra pessoa que tem pouco conhecimento, que todos possam fazer, uma criança, um jovem, que todos possam opinar. É uma coisa assim, bem fraterna, bem solidária, bem simples, que não tem espaço nem para crítica, nem para briga, nem para nada. E é tão interessante, né, Marta? Porque as benesses do. E aí eu fico com Emmanuel, que eu não dou conta de falar assim, o estudo do Evangelho no lar. Eu aprendi a dizer o culto do Evangelho no lar, Pois é, eu também. seguindo o Emmanuel, né? Então, É. eu acho que já que você me falou agora que também acredita nele, então eu acho que eu vou seguir ele de vez. Então não vai ser estudo do Evangelho, é culto no lar É, mesmo. Então, é tão interessante as benesses para a parte espiritual do indivíduo, né? é, Aquilo que ele recebe da espiritualidade amiga que assiste o Evangelho, né? O estudo do Evangelho, porque na realidade a gente sabe que nós não estamos sós, né? E muitas uhum, vezes, né, Marta, a gente sabe de casos em que as pessoas entraram de uma forma dentro do culto do Evangelho no lar e saíram de outra, melhores do que ali é, chegaram, né? Então, é, você como bióloga, né? E aí vamos um pouquinho para o lado da ciência. A gente sabe das benesses espirituais, né? Que a gente recebe, mas também das benesses físicas, né? Principalmente a nível é, do pensamento, né? Então, eu queria ver a sua uhum, impressão acerca desse assunto, porque a gente sabe que nós temos dentro da área de estudos em medicina, de pesquisa, a psiconeuroendócrino imunologia, ou seja, o quanto a psique interfere de uma forma direta no sistema neurológico, no sistema imunológico e no sistema endócrino. Isso já é pesquisa, né? Então, eu gostaria de ver é. as suas impressões a esse respeito, né? O que você teria a dizer para a gente? Olha, inclusive, a reunião, o culto do Evangelho no Lar, ele. Porque, como é uma reunião que tem uma vibração diferente, naquele momento nós estamos concentrados em ler coisas boas, em ouvir coisas boas, chamar o indivíduo, vamos dizer assim, ao seu Cristo interior, como alguns costumam falar, a pessoa parar naqueles breves momentos, que são muitos breves, para que a pessoa reflita em coisas assim até consideradas banais para muitos. Então, por que é bom fazer a caridade? Então, por que é bom fazer o bem? Por que é bom ser paciente? Aí começa essas coisas. Nós podemos ler uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, pode cantar uma história. A história, você vê que depois que foi estabelecido bem essa ideia do culto do Evangelho no lar, quantos espíritos vieram nos trazer história? A Meimei, por exemplo, o Neio Lúcio, milhares, Jesus no Lar, né, esse livro, e vários outros espíritos que vieram nos trazer história, porque essas histórias são histórias que têm uma fundamentação moral, uma conclusão moral, e que ela serve tanto para a criança como jovem, e como para a criança que já está curvando no final da existência, para todos, e ilustra, e você grava. Agora, acontece uma coisa muito interessante, que naquele momento o indivíduo ele eleva o seu padrão vibratório. Não só vibratório, é vibratório em todos os aspectos, biológico, né, do fluido vital dele, das suas energias vitais, psicológico, emocional, ele eleva. Porque naqueles breves momentos ali, ele é um espaço de tempo pequeno, ele momentaneamente desliga
despluga, se é que existe essa palavra, despluga, daquelas ideias, daquelas ideopastias, daquelas entidades perturbadoras. Então, o que acontece ali? Naqueles momentos, por ele se elevar, ele se desliga. É como se fosse um fio de uma tomada que, por a pessoa se distanciar da tomada, o equipamento da tomada, não consegue fazer a ligação, desliga. Então, naquele momento, a pessoa faz ligação com outros planos, com espíritos benfeitores, familiares e amigos que estão ali, e a pessoa recebe uma sobrecarga naturalmente, ele recebe uma sobrecarga de bioenergia, energia mais purificada. Se a pessoa tem alguma doença, alguma enfermidade que está somatizada no corpo físico ou ainda não está somatizada, os benfeitores dali conseguem trazer elementos da natureza, das plantas, dos animais, da vida, e trazem naquele momento, transfunde, faz uma transfusão para as pessoas. Quantas e quantas curas, vamos dizer assim, foram realizadas ou tiveram procedimentos sem que a pessoa nem soubesse, sem que a pessoa nem se desse conta. A gente vê as pessoas falando, eu estou tão bem, eu dormi tão bem depois do Evangelho. Então, em termos, assim, vamos dizer, biológico, há uma mudança, vamos dizer assim, de patamar vibratório. Você sai de um patamar mais inferior e vai para um outro maior. E é só em fazer isso, só de mudar de plano vibratório, você já está renovando as suas energias, que fortalece o sistema imunológico, as cargas de hormônio, as aquisições de alguns minerais, que são coenzimas, e algumas enzimas. Então, e sem falar naqueles processos realmente de uma intervenção mais direta. Tem pessoas que, às vezes, não são espíritas, não vão a uma casa espírita, mas gostam da reunião do Evangelho lá porque ela se sente bem, sai renovada. Então, é nesse aspecto que nós podemos destacar, porque amplia, alimenta, fortalece o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, e também os elementos que circulam nas nossas glândulas, no nosso cosmo orgânico de uma maneira geral, nos fortalecendo mais. Inclusive, eu sei de uma história de uma senhora que ela teve um AVC, um trombozinho, no momento que ela ia para o Evangelho no Lar. E ela foi na hora do Evangelho, ela dormiu. Ela foi, dormiu. Depois, ela nos relatou, depois ela foi levada para o hospital, no outro dia, já era uma senhora de uns 80 e poucos anos, e o médico falou que ela teve um pequeno AVC. Mas que ele não estava vendo como é que ela, com aquela fragilidade, havia uma série de incoerências, de desajustes físicos quando foram feitos exames, que não sabe como é que ela não teve uma coisa mais grave. Então, você vê que ali, possivelmente, não era o momento da desencarnação dela, com certeza. Mas ela foi muito amenizada, que podia ficar com sequelas, e não ficou. Então, nós temos muitas histórias, inclusive histórias familiares, de assistência dentro da reunião do Evangelho, que, às vezes, a gente só fica sabendo depois que o fato aconteceu. Marta, então a gente viu o quanto é importante, até mesmo só o fato de nós vibrarmos positivamente, de nós nos permitirmos a ter esse contato com a espiritualidade amiga, começar a aprender mais, entender mais, né, aquilo que Jesus nos deixou, que a gente se melhora até mesmo na nossa saúde.
E isso também, essa questão desse aumento da vibração, a questão de estar mesmo se permitindo receber a visita dos amigos, da espiritualidade neste momento, isso também vai ajudar o nosso lar, também vai ajudar a vibração que vai existir dentro daquele lar, unindo todas as pessoas que estão ali naquele lugar. Não só proporciona, naqueles momentos, uma vibração que envolve todas as pessoas e aquelas que estão naquele lar, mesmo que ausentes, mesmo que morando em outra cidade ou até em outro país, mas também envolve os vizinhos, os moradores. Eu me lembro, se me permite contar, um dos meus netos, que hoje já tem, acho que 32 anos, por aí, eu até esqueço a idade. Então, ele era pequeno e ele, naquela fase que a criança vê muito espírito, mesmo que não caracteriza ainda a mediunidade propriamente dita. E ele estava na nossa reunião do Evangelho no Lar, de repente ele ficou durinho, ele devia ter o quê? Uns 6 anos, 5 para 6 anos de idade. E ele, de repente, ele estava assim, com a mãozinha no queixo, ouvindo ali na reunião, de repente ele ficou assim, a gente virou, a mãe dele virou para ele, a mãe dele, que é minha filha, virou e falou: o que foi? O que aconteceu? Ele falou: olha, eu vi uma coisa, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. Ele devia ter uns 5 para 6 anos de idade. Eu já morava nessa casa que eu estou aqui hoje. Porque quando ele nasceu, a gente já morava nessa casa. Lá fora, na rua, na entrada da casa, eu vi muitos homens maus. Ele falou assim, homens maus. Aí, todo mundo que estava na reunião do Evangelho falou, homem mau? Eles falaram, eles riam e falavam que ia derrubar a grade, né? a entrada, o portão, que eles iam derrubar, e que eles iam derrubar essa porta de entrada da casa e entrar aqui para que eles iam fazer um estrago. Mais ou menos essas palavras dele. Aí todo mundo ficou assim, aí ele falou assim, mas tem uma coisa. Aí apareceu um homem, ele falava homem, apareceu um homem muito bonito, porque ele brilhava muito, e falou assim, vamos embora, vão saindo, ou então vocês sentam aí na calçada e ficam escutando. Então, ele tinha 5 para 6 anos, quando ele relatou isso, na hora ele viu. Quer dizer, veja, era uma invasão de espíritos perturbadores, possivelmente muito infelizes, que iam entrar, que iam arrebentar a casa e fazer um estrago. Mas ele viu que um benfeitor espiritual, porque naquele momento nós estávamos em prece, quando ele contou isso, eu me lembro que nós todos ficamos tão emocionados. Uma criança insuspeita, que até que se fosse um adulto, podia falar aquela coisa da cabeça de adulto, mas uma criança, que ele estava assim, com a mãozinha no queixo, de repente ele ficou durinho assim, e relatou o que ele viu. Uma outra ocasião, a minha filha, que hoje tem 49 anos de idade, ela disse que ela estava na reunião do Evangelho Nosso, isso lá na década de 70 e poucos, quase 80, e na hora que a gente colocava, né, os copinhos com água para cada um depois beber a água que os espíritos iriam magnetizar. Aí ela estava lá, de repente, ai, meu Deus, ela gritou, porque ela falava que ela não via nada, que todo mundo falava, ela já tinha uns 10 anos por aí, eu não sei. Aí ela disse que viu uma espécie de mão, uma mão, e parecia que estava jogando estrelinhas dentro daquelas águas. Então, são coisas que experiências mediúnicas, inclusive, que beneficiam não só as pessoas que estão ali dentro, porque são fatos concretos, mas os próprios animais ficam mais calmos. Aqueles espíritos perturbadores tão carentes de auxílio, como diz o espírito para aquele meu neto, quando ele era pequenininho. Ou vocês ficam sentados aí e aproveitam do benefício, ou então vão embora.
É verdade. Não sei qual foi o resultado. Se eles ficaram sentados, eu sei que, de qualquer maneira, não houve invasão. Então, são essas coisas que a gente percebe que há muito. Se a gente fosse ficar, a gente ficaria dias, horas, falando dos benefícios, com muitas histórias, com muitos fatos concretos do Evangelho no Lar. Recentemente, uma amiga nossa, muito amiga mesmo, muito próxima, eu sou amiga da família dela toda, todos os irmãos, fui o dos pais já desencarnados, eles são daí de Goiânia, viu, Márcia? Aham. Quer dizer, a mãe e o pai não nasceram em Goiânia, eles foram para Goiânia. Então, uma dos membros dessa família tinha uma doença muito grave, gravíssima, gravíssima, gravíssima mesmo tempo. Era renal crônica e uma lesão profunda que precisou de um transplante renal. Fez o primeiro, depois de muito equilibrar todo o sistema biológico, conseguiu fazer um transplante lá em São Paulo. Ela nova ainda, pessoa nova, muito jovem ainda, não estava nem na casa dos 30 ainda, estava entrando na casa dos 30. O transplante, no início, foi bom, depois houve uma rejeição total. Ela quase que veio a desencarnar com aquela rejeição e ficou muito ruim. Perdeu aquele rim, voltou de novo aquele processo anterior, hemodiálise, aquelas coisas que não são fáceis. Então, preparando-se, fortalecendo para um futuro transplante. Entrou na linha, lista de espera. Porém, passado acho que 1 ano e meio ou 2, não tenho certeza, foi feito um retransplante, lá em São Paulo. Foi feito o retransplante e foi um sucesso. Deu tudo certo, tudo certo. Mas, veja bem, alguém da família, que aliás nem era alguém da família, uma pessoa da família falou para um amigo: por que nós, enquanto a fulana vai fazer o segundo transplante, por que nós não fazemos uma reunião familiar do Evangelho no Lar para ela nos reunirmos todo dia, era uma reunião diária, 5 horas da tarde, para mandar vibrações para ela. E eles criaram, e eu comecei a participar dessa reunião. Aliás, ainda estou nessa reunião. Eu não vou todo dia, eu não vou, mas de vez em quando eu apareço lá. Então, é um caso inédito, porque ela fez o retransplante, foi um sucesso, vamos fazer pré, e começou a vir agregados da família, chegou a quase 100 pessoas, parentes que não se via há anos, há décadas, parentes que não eram espíritas, a maioria não era espírita, a maioria não era. E ela começou, a moça, começou a receber aquelas vibrações, voltou para Brasília, o transplante perfeito, sem rejeição, bem. Depois que ela estava bem, ela feliz da vida, que ela podia planejar, que ela podia namorar, que ela podia, quem sabe, até casar, essas coisas de jovem, de todo mundo. De repente, ela passou mal, foi para um hospital em Brasília. Passada 1 semana ou 2, ela entrou em estado de coma e todo mundo... Aí foi aumentando, Evangelho no Lar, virtual e orando, era direto. Um sonhava, eu mesmo sonhava muito, sonhei com a avó dela, sonhei com tudo assim. E depois ela veio a desencarnar. Ela não queria desencarnar, essa moça não queria desencarnar. Eu estou mostrando para vocês o efeito do Evangelho no Lar. Ela não queria desencarnar, ela estava em plena juventude. Ela não tinha conseguido realizar nada na vida dela, que ela ficou muitos anos com esse negócio de renal crônica, esse negócio de transplante. Então, os espíritos contaram para nós, para mim, para outra, que eles tiveram que convencê-la a desencarnar. E ela era boa argumentadora, eu me lembro dela, era boa argumentadora. E ela, não, mas eu quero ter filho, se eu não puder ter filho natural, que eu adoro, eu estou muito jovem, eu não quero. Realmente, você falar para um jovem que está na hora de não é fácil. E ela foi convencida, assim, foram
ela ficou aquele tempo todo em coma, ela ficou meses em coma, em estado de comatose. Nesse ponto, o evangelho, todo dia, todo dia, todo dia, e ela vibrando, vibrando para ela, vibrando mais para o espírito dela, para os médicos, para todo mundo, o pessoal lá que estava cuidando dela. E aí ela chegou um dia, o espírito falou para ela assim, ela mesma falou para a irmã, apareceu para a irmã em sonho e falou para a irmã, olha, eu não vou, eu vou embora, vou embora. Ela falou, ela saiu da coma, bem, a irmã gravou, falou tão baixinho que ela não escutava, a irmã gravou no celular. E nós ouvimos a voz dessa menina tão querida ao nosso coração. Ela falando, eu vou embora, porque se é para eu ficar desse jeito, em coma, e os rins não vinham lá, mas já tinha tido outras coisas, né, que a gente estava com tumores em várias partes do corpo, estava com vários tumores. Então, nós ouvimos a gravação dela no culto do Evangelho no Lar. Ela falou, eu resolvi aceitar que eu vou embora. Até que teve gente no grupo que pensou que ela estava desistindo de viver, mas não foi. Depois ela explicou direito. E ela veio a desencarnar. Então, eu quero que vocês notem, Márcia e minha amiga aí, Suzélio, e os demais que estão nos escutando. Veja bem, foi uma preparação pelo Evangelho no Lar antes de um transplante renal, foi um retransplante, um corpo já bem judiado, maltratado, sofrido. Durante o transplante, pós-transplante, depois que ela teve toda aquela complicação, desencarnou com 2 rins novos, mas não serviram mais para ela. O pós-transplante, o estado de coma e auxiliamos na desencarnação e na vida no plano espiritual. Tanto que esse grupo ainda continua. O motivo era ela, aquela pessoa que reunimos quase um ano nessa história toda, nesse processo todo. E vejam os resultados, quer dizer, preparou uma pessoa para desencarnação, né? Desencarnou, e agora, outro dia, na semana passada, a irmã dela enviou para nós um comunicado dizendo, colocou no grupo, dizendo que ela sonhou que ela estava no hotel e que, numa cama de hotel, ela viu a irmã dela. E a irmã dela, sentada, falou, você vai ficar dormindo aí? Aqui desencarnou, falando para a irmã que está encarnada. Você vai ficar dormindo aí? Olha como é que eu estou bem, olha como é que eu estou ótima, olha como é que eu estou linda. Então, a irmã contando para a gente que ela gravou o sonho que ela teve, colocou no grupo do Evangelho no Lar, chorando, chorando da emoção, porque ela encontrou com a irmã dela do lado de lá. Isso é um trabalho do Evangelho no Lar. É um trabalho e uma prova suficiente, né, Marta, da permanência da consciência depois do desencarne, né? Uma história belíssima e maravilhosa. E toda vez que a gente toca nesse assunto, eu já vou caminhando para a minha última pergunta, Marta, depois a Suzete vai fazer a última dela, porque se deixar a gente vai conversar aqui até amanhã cedo, né? E a gente sabe que você tem uma agenda aí de trabalho muito grande. Mas, assim, eu fico pensando o quanto que essas benesses do Evangelho no Lar, elas revigoram a nossa vida, mas também nos levam àquele pensamento de que realmente a gente precisa continuar estudando o Evangelho de Jesus. E aí, pensando no estudo do Evangelho Rede Vivo, né? Quando a gente lembra da Marta? Espera aí, caiu aqui um pouquinho. Ah, tá bom. Então, eu já vou continuando, então. Você está prestando atenção? Eu estou te ouvindo. Pronto. É que caiu aqui. Tá. E aí, a gente lembra, então, do Evangelho Rede Vivo, a fala de Alcione no culto no lar, junto com o padre Damiano, lá no livro Renúncia, né? Quando ela fala das benesses que eles passavam, às vezes, vários estudos do culto no lar, né? No mesmo,
Exato, falando apenas um versículo e fazendo um estudo de um versículo. E é muito lindo aquela fala que você coloca, né, na introdução desse capítulo, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, Sim. meditada, Meditada, sentida e sentida vivida. e vivida. Então, É. com as suas palavras traduzidas lá do capítulo, mas o que que você poderia falar para nós acerca dessa mensagem, dessa fala de Alcione, para os nossos amigos que estão nos escutando, Marta? Essa frase de Alcione, transmitida a nós por Emmanuel, é uma frase, é uma expressão que termina sendo a bandeira, o abre-alas desse programa da fé chamado Evangelho Rede Vivo, em que é uma proposta do estudo da mensagem do Cristo, focalizado no Cristo, na sua mensagem, com a finalidade de nós nos transformarmos em pessoas melhores, a melhoria moral do ser humano. Então, Alcione, registrado por Emmanuel, ela fala, em determinado momento, que o Evangelho precisa ser conhecido. Quando a Alcione fala isso, nesse mesmo livro ela dá a explicação, e em outros livros, Emmanuel também faz outras explicações a respeito, que nós não conhecemos. Por incrível que pareça, mesmo para nós espíritas, conhecer o Evangelho ainda é um ilustre desconhecido. Quando muito, nós conhecemos as lições morais do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo. E, às vezes, há pessoas que vão estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, seja no estudo na casa espírita, virtual ou não, seja no Evangelho lá, pulam aquela primeira parte, a introdução, aquelas explicações, que não se deve pular, deve estudar toda a obra, que Kardec, inclusive, explica o significado. Mas há pessoas que não conhecem a mensagem do Cristo que Mateus interpretou, que Marcos interpretou, Lucas, João, que em Atos dos Apóstolos, Lucas relata, sobretudo, o trabalho do cristianismo no primeiro século da sua existência, o movimento cristão. As interpretações de Paulo, o grande Paulo de Tarso, nas suas epístolas, as interpretações de Tiago, de João mesmo, de Judas Tadeu, nas epístolas que eles escreveram, e o Apocalipse de João. O Apocalipse de João, então, é o mais desconhecido de todos. E, muitas vezes, nós vemos que a própria mensagem do Cristo, dos evangelistas, é pouco conhecida e é mais conhecida, cita mais Paulo, o que é bom, não é ruim, não. Então, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, porque o Cristo ele não escreveu nada, ele não registrou nada, ele falou e quem escreveu foram esses autores que nós acabamos de citar. São 27 livros no Novo Testamento. E esses 27 livros nós não conhecemos. Então, ou conhecemos muito superficialmente. Então, é importante a gente trazer esse conhecimento, e é o que é a proposta, conhecer o que o Cristo disse. Ele disse mais coisas. O que ele disse? O que Mateus, um judeu, 100% judeu, cheio de hebraísmo, quis dizer da interpretação do Cristo? O que Marcos, que morava em Roma, que trabalhava com convertido, que fez o evangelho por Romano e por aí afora, o que eles queriam dizer? Né? Então, são enfoques diferentes e maravilhosos em cima de uma única mensagem, que, como a Amélia Rodrigues chama, a mensagem do amor imortal. Então, nasceu o projeto Rede Viva em cima dessa fala de Alcione, o Evangelho precisa ser conhecido. O conhecer é no aspecto cognitivo. Pelo menos uma leitura de 1, 2, 3, 10, 20 versículos, você tem que ler, conhecer, saber o que está ali, pelo menos ter uma informação. É o aspecto mais cognitivo. Outra coisa, depois que você conhece que nós somos o único animal com capacidade de, pelo conhecimento, deduzir, refletir, correlacionar, interpretar e deduzir para agir.
Isso. Então, isso tudo está no conhecer. Agora, depois do conhecer, nós vamos encontrar o quê? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, ela precisa ser refletida. Não, precisa ser... ele usa outra palavra. A mensagem Meditada, meditada. sentida e vivida. É meditada. Vou acender a luz aqui, Marta. Tá. É meditada. Então, a mensagem do Cristo precisa ser meditada, aí ainda é um prolongamento, minha amiga, da parte cognitiva, que você está Sim, meditando vem de mente. sim, Mas aí você leu aquilo, não ficou numa leitura que daqui 2 minutos você esquece. Você vai pensar, vai refletir. Essa reflexão que está ligada a meditar, você vai parar e tentar, vamos dizer assim, digerir aquela informação. Ainda é cognitivo, mas é um cognitivo mais aprofundado, que você vai tentar digerir, seja com auxílio de livros de espírito como Emmanuel e outros que nos dão muitas informações, seja através de pessoas que têm um conhecimento maior que podem nos esclarecer. Então, nós vamos refletir, nós vamos meditar naquilo. E, ao meditar, não é só um processo intelectual, não é só da inteligência, é algo que você está pensando na minha vida, o que eu faço, o que eu digo, o da vida do outro, tudo isso. Aí a Alcione fala que, além da mensagem do que conhecida, meditada, ela precisa ser sentida. Aí ela entra em outro âmbito do sentimento, do sentir, que Joana de Anjos brilhantemente fala, que é trazer o Cristo para dentro de si. Dentro de si. É o processo da autodescoberta. E nós todos temos valores, porque quem nos criou, o Pai Celestial, colocou a marca dele. Todo autor não coloca seu registro, sua marca no que faz, na sua obra, Deus também colocou. Então, a essência divina que há dentro de nós é quando nós trazemos, pela meditação, pelo conhecimento e meditação, para dentro de nós e começamos a sentir. Aí envolve sentimentos, emoções. Às vezes, pode ser até um processo desafiador, porque quando nós começamos a sentir, a gente vê como que distante nós estamos daquele ensinamento. Então, pode ser um processo até doloroso da autodescoberta, do autoconhecimento, porque nós passamos a ver imperfeições. Nós podemos ver algumas coisas que a gente não gostaria de encarar frente a frente. Mas isso, sabendo bem administrar isso à luz do Evangelho de Jesus, a gente vê que é um evangelho de amor, que é de perdão e de tolerância. Nós passamos a ter, com essa autodescoberta, o auto-perdão. O auto-perdão, porque nós vamos, quando a gente começa a voltar para a autodescoberta, a gente vê as nossas imperfeições, as nossas tendências, as más tendências, porque nós somos espírito atrasado, mas a gente compreende que a gente precisa de um auto-perdão para poder avançar. E o avançar é o vivenciar, que vem em seguida, é o viver. A mensagem do Cristo precisa ser vivida, vivenciada, como nos fala brilhantemente Alcione. Então, isso não é uma meta para se alcançar em uma única existência, por mais longa que ela seja. É uma meta para alcançar a partir do momento que nós começamos a colocar em prática essa orientação de Alcione, o conhecer, o meditar, o sentir e o viver, daqui para frente nós começamos a mudar. E uma coisa que é muito interessante, que nesse processo de vivenciar, por isso que a bandeira do programa é essa que a Alcione deflagrou há muitos e muitos anos atrás, é que essa bandeira, elas não começam a ver uma coisa muito interessante que começa a acontecer. Nós passamos a nos preocupar menos em ver o defeito do outro e preocupar com as nossas imperfeições. Como é que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? Então, a gente passa a vivenciar aquela frase que diz
de Jesus, que fala não ver o cisco no olho do outro e ficar atento ao argueiro que está nos nossos olhos. Ainda que a gente se preocupe com o próximo, mas preocupar para auxiliar, para estender as mãos, não para julgá-lo. Então, essa é o que nós temos a dizer sobre essa belíssima expressão, orientação desse luminoso espírito chamado Alcione. Marta, eu queria, infelizmente, estamos chegando no final, e eu gostaria que você fizesse as considerações finais sobre esse nosso tema, mas que você também fizesse um convite a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse instante. Congelou, eu não ouvi. Que eu gostaria o convite para que todos aprendam a vivenciar o Evangelho. Exatamente. Obrigada. Olha, a vivência é individual. O aprendizado pode ser coletivo e nós somos seres gregários, nós aprendemos, evoluímos em coletividade, mas o aprendizado é individual. Quer dizer, a vivência, o aprendizado não, desculpa, a vivência, vivenciar algo é individual, é uma disposição de cada um. Ainda que nós tenhamos justificativa, ainda que nós tenhamos num grupo, e muitas vezes nós conseguimos o mérito de arrastar pessoas, se essa nossa vivência é positiva. Então, o convite que nós fazemos, aqui nas nossas considerações finais, é que nós nos esforcemos, nós temos que nos marcar o rumo. Como nós fazemos planejamento para tudo na vida, hoje em dia, a vida moderna exige planejamento, do levantar, a hora de dormir, os dias da semana, os finais de semana, sobretudo quem ainda está em plena atividade profissional, que tem que conciliar várias coisas, a família, o lar, né, a profissão, os amigos, a vida social, a casa espírita. Então, nós temos que planejar, porque senão a gente não dá conta do recado. Mas nós temos que planejar a nossa vida futura. A nossa vida futura, não só nessa encarnação, os anos que nós ainda temos aqui, mas também as próximas encarnações. Nós podemos começar a planejar agora. Qual é a nossa destinação? Qual é a nossa herança divina? Ser feliz. Nós vamos chegar a um ponto de evolução que vamos nos tornar espíritos puros, muito evoluídos, que reencarnamos se quisermos, mas é a nossa destinação, é a nossa herança divina, é a felicidade plena. Então, eu já posso, de posse desses conhecimentos, dessas informações, fazendo evangelho no lar, estudando as lições dos imortais, as suas orientações, procurando implementar em nossas palavras, em nossos gestos, nas nossas ações, nós já estamos nos transformando, nós estamos nos melhorando. No início, é um esforço, né? Sair do estado de inércia, sair da zona de conforto, é mais difícil. Mas depois da arrancada, a gente vai. E à medida que a gente vai aprendendo e vai praticando, aprendendo e colocando em prática, vivenciando, não acelera, porque, graças a Deus, tudo isso é cumulativo, não se perde. Então, nós podemos já planejar para a próxima encarnação, independentemente de onde que vamos nascer, como iremos nascer, em que condições, em que país, que lugar que nós vamos nascer. Nós já podemos planejar agora, já ir semeando o terreno da nossa evolução, os sementes do bem e do amor, que nós vamos colher. Mas claro que vamos colher, só se colhe o que se planta. Então, nesse momento, eu queria ainda, nessas considerações finais, pedir aos irmãos esse convite para colocar em prática, nem que sejam as mínimas ações. Uma mínima ação hoje, amanhã é um grãozinho de areia, amanhã vira 2 grãozinhos de areia, daqui a pouco nós estamos com uma montanha. Isso é importante, é persistir. E o ser humano é muito persistente. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer também, nessas reuniões do Evangelho no Lar, como eu falei antes,
Às vezes, nós encontramos espíritos muito antagônicos no lar. E, às vezes, mesmo numa reunião de paz e de harmonia, que exige uma liderança de mais equilíbrio, às vezes há os discutidores. E esses discutidores, nós temos que saber lidar com as discussões. Às vezes é um irmão que implica com a irmã que implica com o irmão, às vezes é um cônjuge, um parente, um primo ou uma pessoa que está ali, que, às vezes, naquele momento de elevação, entra com essas coisas. Isso me faz lembrar, para encerrar, uma história que o Neo Lúcio conta, que está no livro O Jesus no Lar. É um livro que tem muitas histórias. Olha, gente, vale a pena ler. Eu estou com um livro aqui à minha mão. Sabe quantas histórias são? São 50 histórias voltadas para o Evangelho no Lar. Só do Neo Lúcio, 50. Então, são histórias lindas, em vários contextos. Mas tem uma história aqui, a lição número 36, que fala do... O nome da lição é O Problema Difícil. Pessoas, eram 3 irmãos, em que viviam discutindo. Qualquer coisa, eles discutiam. Um discordava do outro, era bate-boca, o bom clima ia para baixo, e o pai e a mãe tentando acalmar. E eles discutiam pelas mínimas coisas em todos os momentos. Vou fazer bem resumido para fechar nessa reunião do Evangelho no Lar, de Jesus no Lar. Então, o pai ficava todo familiar preocupado, porque eles criaram o hábito de a mínima coisa que o outro falava, o outro criticava e entrava em discussão. Então, o pai pensou, aí veio uma inspiração. Lá, algumas milhas, alguns quilômetros de onde eles moravam, tinha um castelo do rei, né? E é bom essas histórias de castelo rei, que às vezes criança, eu, sobretudo, gosto muito dessa história de rei, rainha, princesa, príncipe. Então, lá no castelo do rei, ele falou assim: olha, esse rei é um rei muito generoso, tem nos ajudado muito, tem sido muito bondoso, falou para os filhos. Então, eu gostaria que vocês levassem 3 presentes para ele, para esse rei, como um preito de gratidão, uma maneira de nós agradecer a bondade que ele tem tido para conosco. E para um filho, ele deu um vaso muito bonito, um vaso de cerâmica muito bem feito. Você vai levar esse vaso, entregar para o rei como um presente da nossa família. Para o outro filho, a mãe eles fizeram um bolo muito gostoso, da tradição dele, para levar para eles se alimentarem. E o terceiro, eles levaram um outro presente, um jarro que continha uma bebida, né? E um vaso com essa bebida, com essas coisas, e botaram os 3 na estrada, não era tão distante, e eles foram, cada um levando aquele presente que, para aquela família, eram presentes preciosos, eram presentes caros, né? E foi. No caminho, os 2, mal saíram de casa, os 2 começaram a discutir, os 3 começaram a discutir. Um implicava: você está carregando um vaso muito torto, esse vaso vai quebrar, esse vaso é caro, esse vaso é único. O outro: você vai derramar, o outro falava: e você vai derramar a bebida. Isso é uma bebida muito, muito bem preparada, com muito cuidado. Não é todo mundo que tem. E foi assim, brigando, cada um criticando, o que carregava a bebida, o que carregava o vaso, e todos eles, e o que carregava o bolo. Lá pelas tantas, aquela discussão foi aumentando, e o que carregava a bebida foi pegar o outro que estava levando o vaso e foi ajeitar o vaso no braço do irmão. E, ao fazer isso, o que aconteceu? O vaso caiu no chão e espatifou.
E aí o irmão ficou horrorizado. Quando o irmão fez isso aqui, o que fez aquilo, que queria endireitar o vaso, deixou que a bebida caísse no chão e derramasse. E o outro que veio assim correndo para ver, esbarrou e o bolo caiu no chão. Então, os presentes preciosos, eram presentes preciosos, feitos com muito cuidado, inéditos, presentes valorosos, foram estragados por causa da discussão porque um queria mandar no outro, queria dizer qual era o comportamento do outro. Então, muito desapontados, irritados, infelizes, voltaram para casa dos pais e chegaram lá e falaram o que aconteceu. Quer dizer, então o pai dele falou que aquilo foi uma lição para ele. E explicou-lhe, se me permite, eu vou dar ali, ler o que o Neo Lúcio fala aqui no finalzinho, a explicação que o pai deu por causa daquelas discussões que não eram exatamente inimizade, eram uma implicância, essas coisas que corriqueiramente a gente vê, que a gente costuma falar, ficou pegando no pé do outro. Então, aproveitem, o pai falou para eles, aproveitem o ensinamento da estrada. Isso aí pode valer simbolicamente, estrada como a nossa via de evolução. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. Olha que beleza. O mais intrincado problema do mundo, meus filhos, é o de que cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, a história de Neo Lúcio era Jesus que estava falando para os apóstolos, contando para os discípulos essa história. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento complementou a lição. Então, aqui a gente vê aquela história, ligando ao Alcione, vivenciar a mensagem do Cristo, né? Viver a mensagem do Cristo, quando nós começamos a cuidar da nossa própria vida, dos nossos próprios negócios, e sem apontar dedos para os negócios, para a vida do próximo. Então, essa é a lição que o Neo Lúcio nos traz nesse belíssimo livro chamado Jesus no Lar. E é um livro fantástico, né, Marta? Fantástico. Do primeiro ao último capítulo, só histórias, né? Que realmente vem nos trazer muito ensinamento, né? Esse outro livro, eu trouxe ele aqui também para mostrar. Esse é ótimo, vai dar. Família. Família. É um livro também que ele tem quantas lições? Ele tem 33 lições referente ao lar. O meu outro livro, da Mimei Pai Nosso, que está lá na FEB, não está aqui, e tem Família também, da Psicografia do Gil Paulo. São 4 livros como referências bibliográficas. Esse Família são vários espíritos. O Jesus no Lar é Neo Lúcio. O do Divaldo, Família, Vida em Família, são vários espíritos. E o do Meimei, Pai Nosso, são 4 livros que são muito bons para ser utilizados para fechar uma reunião, ou mesmo depois da leitura do Evangelho do Espiritismo. Exatamente, Marta. Excelentes dicas, viu? E olha, a gente vai ficar com um gostinho de quero mais, porque por mais que a gente converse aqui, ainda é pouco, porque você tem um cabedal de conhecimento que nos orienta e realmente nos dá aquela vontade de estudar, né, Suzeli? Cada vez mais essa questão do Evangelho, porque é necessário. E olha, como você está falando que a gente planeje, nessa vida atual a gente tem que planejar bastante, então nós já vamos planejar a mediunidade na família. Um outro momento com você. Gente... Márcia, vamos. Agora que o meu notebook chegou, na segunda-feira vem o técnico para ver se está tudo ok e outras coisas. E aí nós vamos começar para valer, viu, Marcinha? Inclusive, ele que fez o backup, que eu nem estou com aquele arquivo da família, nem está aqui.
Pois é, Marta. Mas ele Mas queria olha, a deixar. gente da AME Planalto, a Suzeli e eu, nós agradecemos muito pela sua participação. Nós estamos finalizando aqui a nossa estada com a Marta, meus amigos, para que a gente realmente fique com aquele gostinho de querendo mais, porque nós vamos ter uma mediunidade na família. Daqui uns dias a gente vai voltar a estar com a Marta e debater sobre esse assunto. Então, Marta, em nome da Suzeli, em meu nome, a gente agradece muito a sua presença. É uma presença, é uma amizade assim profunda. E a nossa associada benfeitora realmente fez jus ao título É, hoje conosco, exato. nos ensinando, meus amigos, a como observarmos o Evangelho na nossa vida. É muito importante, nós não podemos nos esquecer de que o nosso governador planetário, o nosso farol, guia, o nosso modelo nas nossas jornadas reencarnatórias, adquirindo as nossas, através dos aprendizados, as grandes lições, nós não podemos esquecer dele jamais, nenhum momento do nosso dia, porque sem a permissão dele nós não estaremos aqui, né, Marta? Então, Sim, é com muita alegria que a gente finaliza esse bloco, convidando os amigos para estarem conosco num próximo momento com a Marta, para nós estudarmos a mediunidade na família. E a Suzeli tem um recadinho para nós. Gostaria de lembrar a todos para não esquecerem de se inscrever na nossa AME Planalto, ativar as notificações para poder estar recebendo sempre as nossas novidades, vídeos maravilhosos como esse. E de coração, Marta, muito obrigada. Eu que agradeço. Marcinha, minha querida, Suzeli, minha mais recente amiga, e todos os que estão aí nos ouvindo, que vocês sejam sempre abençoados no trabalho que vocês realizam. Vocês têm realizado trabalhos maravilhosos. Eu não estou jogando confete, você sabe que eu não sou de jogar confete. Não. Vocês têm, não sou, eu prefiro ficar calada, mas vocês estão realizando um trabalho muito bom, tem ajudado, olha, tem beneficiado muitas pessoas, vocês não têm ideia, inclusive outros estudos, como da obra de André Luiz. Então, que vocês continuem sendo inspirados e abençoados pelos benfeitores espirituais, em nome de Jesus, é o nosso guia e modelo, e de Deus, nosso Pai Celestial. Muito obrigada pela essa oportunidade. Obrigada, Marta, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fica Se com Deus Deus. quiser. Tchau, tchau. Um abração para Tchau, um todos. beijo.